Olá! Já parou para pensar o que uma barra de ouro tem a ver com o dinheiro na nossa carteira ou no aplicativo do banco? Por muito, muito tempo, essa conexão definiu a economia mundial. Vamos mergulhar nessa história fascinante para entender como o dólar e o ouro moldaram e ainda moldam o sistema financeiro global. Pois é, hoje a gente fala em Pix, em cripto, tudo muito digital. Mas e antes? O que garantia que o dinheiro de um país valia alguma coisa em outro lugar do mundo? A resposta para essa pergunta é o que vai guiar toda a nossa análise de hoje. A nossa jornada vai ter 4 atos. Primeiro, a gente vai ver a era em que o ouro era rei. Depois, vamos entender como o dólar tomou esse lugar de protagonista. Em seguida, o momento dramático em que tudo isso foi por água abaixo. E, por fim, como o sistema funciona hoje em dia. Então, vamos voltar no tempo. Imagine um mundo, lá no século XIX, onde a economia não era baseada em confiança ou promessa de governos, mas em algo físico, pesado, que dava para tocar: o ouro. Essa foi a era do chamado padrão ouro. A ideia, no fundo, era bem simples. Cada nota de dinheiro em circulação era como um recibo, um vale-ouro. Em tese, qualquer pessoa poderia ir até um banco e trocar aquele papel por uma quantidade real de ouro que estava guardada no cofre. Isso dava uma base super sólida e universal para o valor da moeda. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho a ascensão e a queda desse sistema. Tudo começa na Inglaterra, depois se espalha pelo mundo. Os Estados Unidos entram na jogada no auge da sua expansão econômica, mas, como a gente pode ver, essa era de ouro teve data para acabar. E qual era a grande vantagem disso tudo? Bom, o ponto principal era a estabilidade. Para o comércio entre países era fantástico. Saber que o valor das moedas estava ancorado em algo físico trazia uma previsibilidade incrível. As taxas de câmbio eram praticamente fixas, o que diminuía muitos riscos e incentivava o comércio global. Foi um pilar para o crescimento daquela época. Isso nos leva direto para o nosso segundo ato. O mundo estava destruído depois da Segunda Guerra Mundial. Era preciso reconstruir tudo, inclusive a ordem econômica. E foi aí que os Estados Unidos, que saíram da guerra como a grande potência global, assumiram a liderança. O palco foi uma cidadezinha chamada Bretton Woods, nos Estados Unidos. Líderes de 44 países se reuniram lá com um objetivo muito ambicioso: criar um sistema que trouxesse estabilidade e evitasse o caos econômico que tinha acontecido entre as duas grandes guerras. Agora, por que os Estados Unidos estavam no comando? Esse gráfico explica tudo. Dá uma olhada. No final da guerra, eles tinham mais da metade de todo o ouro guardado pelos governos do mundo. Era uma vantagem, assim, gigantesca. Não tinha como competir. E com todo esse ouro em mãos, os Estados Unidos fizeram uma promessa muito concreta para o resto do mundo. Uma promessa com um número bem específico. O dólar seria fixado em 35 dólares por onça de ouro. Era uma garantia firme. Para cada 35 dólares que um governo estrangeiro tivesse, os Estados Unidos se comprometiam a entregar uma onça de ouro em troca. Então, a jogada de mestre foi essa. O sistema de Bretton Woods colocou o dólar no centro de tudo. Todas as outras moedas do mundo passaram a ser atreladas ao dólar. E o dólar, por sua vez, estava atrelado ao ouro. Na prática, o dólar virou o novo ouro. Só que essa estabilidade toda não durou para sempre. Aquele sistema que parecia ser forte como uma rocha começou a mostrar rachaduras. E a promessa americana, com o tempo, se tornou impossível de cumprir. O problema está aqui, preto no branco. De um lado, a promessa, que exigia que os Estados Unidos tivessem ouro para cobrir cada dólar lá fora. Do outro lado, a realidade. Os gastos do governo americano, principalmente com a Guerra do Vietnã, explodiram. Simplesmente havia muito mais dólares circulando pelo mundo do que ouro nos cofres de Fort Knox. Vários fatores pressionaram o sistema ao mesmo tempo. Os Estados Unidos gastavam sem parar, enquanto as economias da Europa e do Japão, já recuperadas da guerra, acumulavam rios de dólares. Aí, alguns países, com a França na liderança, começaram a desconfiar e a dizer: sabe de uma coisa? Acho que prefiro o ouro de verdade do que essa promessa no papel. E então, num domingo à noite, num discurso que chocou o planeta, o presidente Richard Nixon foi à TV e anunciou o fim da conversibilidade. A chamada janela do ouro foi fechada. De uma hora para outra, unilateralmente, a promessa que sustentava o sistema financeiro mundial foi quebrada. E este gráfico mostra o efeito imediato. Olha como a linha do ouro nas reservas dos bancos centrais do mundo começa a cair vertiginosamente logo depois de 1971. O mundo financeiro foi jogado numa nova era, sem nenhuma âncora física, da noite para o dia.
Isso nos joga direto no nosso último ato, o mundo em que a gente vive hoje. O dólar não é mais lastreado em nada físico. Ele é o que chamamos de moeda fiduciária. Esse nome vem do latim fiducia, que significa confiança. O valor do dinheiro hoje é baseado puramente na confiança. E essa é a grande questão, não é? Se o dólar não é mais um vale ouro, por que ele continua sendo a moeda mais poderosa e desejada do mundo? O que, afinal de contas, sustenta o valor dele? A resposta é que o lastro mudou. Hoje, o que garante o valor do dólar é o poder americano em várias frentes. É a inovação tecnológica do Vale do Silício, é a influência cultural de Hollywood, é o poderio militar que garante as rotas de comércio e, curiosamente, é a própria dívida do governo americano que o mundo inteiro compra porque a considera o investimento mais seguro que existe. Resumindo a história, saímos de um sistema com lastro físico, o ouro, para um sistema baseado na confiança. Confiança na hegemonia e na força contínua dos Estados Unidos. A tecnologia, a cultura e o poder militar se tornaram, de certa forma, o novo padrão ouro. E assim a nossa análise chega ao fim. A gente viu a transição de um sistema baseado num metal precioso para um baseado numa teia complexa de poder, influência e, acima de tudo, confiança. A questão que fica no ar é: quão durável é essa nova base? Uma reflexão que vale para todo mundo.